150. Aguilhões. E aqui fala assim, ó, 150. Aguilhões. Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros do seu amor infinito, estimula-os a se elevarem, através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifiquem o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede à criatura que se dirija aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefícios dos homens. Cada existência e cada pessoa tem sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra ele. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagine o que se pedirá do nosso esforço. Estou fazendo uma comparação. Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Contra o cutucão, né, de uma coisa pontuda, um aguilhão. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. A nossa, ainda mais material. O caminho material, a vida material está sempre de aguilhões. Sempre impulsionando-nos a dar um passo para frente. Se eles não tivessem, não existisse ele, a gente não caminhava. A gente ficava na mesma posição. É cômoda. Então a gente fica naquela posição até que algum aguilhão nos movimenta. Pode ser uma cãibra. Pode ser um desequilíbrio, mas faz a gente dar um passo para frente ou para trás. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Veja, a porta redentora, não a porta salvadora. Porque a porta não pode salvar ninguém. A porta pode nos provocar redenção. Redenção é quando eu sou um instrumento para você se salvar. É diferente. Eu não te salvo, mas te dou condições para você se salvar. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Está mostrando para nós, ó, todo mundo vai receber. Reparte com todos os tesouros do teu infinito amor. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, está falando do nosso planeta inteiro. Nosso planeta é um círculo terrível, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha dormindo no leito da ilusão. Está aí. Este é o nosso planeta. Quando nós chegamos aqui, adormecemos. Somos totalmente hipnotizados pelas coisas materiais, nos deslumbramos pelas luzes, pelos holofotes, pelas músicas, pela estética e nos perdemos naquilo ali. Quando assustamos, já vamos morrendo. Acabamos morrendo. Perante tal inércia,
os mensageiros da providência, os quais se confiou a tarefa de iluminação do que estacionam na sombra, promovem recurso para que se verifique o despertar. Há um tempo atrás nós falamos que quando alguma coisa estiver ruim na sua vida, doença, relacionamento, dinheiro, financeiro, profissional, qualquer coisa que estiver ruim na sua vida, assim, desconfie que você está no caminho errado, é o diabo, é o demônio, é o Satanás, não existe nada disso, mas é isso aí, tá certo? Então, é isso, a gente nunca acredita que o bem pode nos promover algumas limitações para que a gente evolua, né? Então, aqui é Emmanuel nos falando isso, olha só. Perante tal inércia, quando você não consegue sair da ilusão, não consegue compreender o mundo espiritual, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionaram na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Tá vendo? Às vezes, quem está promovendo tudo isso é o bem, não é o mal. Às vezes, sua dificuldade financeira, teu benfeitor está te criando. Por isso que às vezes as pessoas vão em busca, né, acreditando que o mal está fazendo algo na vida dela porque ela não está conseguindo o que ela quer, e elas não aceitam quando a gente diz, não, quem está fazendo isso na tua vida é o teu benfeitor. Mas não é que o benfeitor está te dando, por exemplo, a dor, a falta de dinheiro, não deixando você arranjar emprego. Não. Ele só está permitindo que as consequências da sua inércia, inatividade ou atitude equivocada chegue até você diretamente. Então, quando você agora, ele não está amenizando as consequências, porque os nossos benfeitores fazem muito isso. A gente pisa errado, faz coisas erradas, quando vem as consequências, eles às vezes amenizam as consequências pelo nosso merecimento. Mas às vezes ele é um instrumento de Deus para que não se amenize, deixa você colher tal qual você plantou. E aí vem a pancada dura, que é a consequência que você acha muito difícil de aceitar. Porque nós estamos muito acostumados com as coisas mais calma, mais amenizada, mais branda, pela providência do amor divino. Não é isso? A gente rouba 10 mil pessoas, né? E esquece que alguém roubou o nosso cartão e só tirou 10 mil que estava na nossa conta. Mas era todo o meu dinheiro! E daquelas 100 mil pessoas? Era o que delas? Então foi bastante amenizado, não foi? Imagina, se você tivesse que responder se nós fôssemos responder por cada erro de nossas atitudes do passado, Jesus não suportaria. Então os benfeitores estão, sim, a misericórdia de Deus está amenizando e dando, conforme os nossos méritos, a nossa capacidade de suportar os resgates. Sim, tranquilo. Não há... Mas, às vezes, um choquezinho maior, o simplesmente não amenizar as consequências, nos faz progredir muito. Tá? Às vezes aquele pai que vive, o filho fica tirando a pedra para cima, fica tirando, não sai da frente. E o pai está falando, sai da frente da pedra, a trajetória, porque aí a pedra cai no chão, não cai na sua cabeça. Mas ele não quer. O pai deixar ele levar a pedrada na cabeça, pode ser que a pedra na cabeça do filho ensine mais do que milhões de vezes que o pai tirou o filho para a pedra não cair na cabeça. Então, o pai ensinou o filho? Ensinou. Ele deu oportunidade do filho levar uma pedrada na cabeça. Já que o filho escolheu o método da pedrada e não o método do aconselhamento, do amor. Nós temos que dar às pessoas aquilo que elas têm condições
de receber, não o que queremos dar. O problema nosso é que a gente acredita que nós sabemos o que é bom para os outros. Às vezes, nós atropelamos o bem, porque nós pensamos assim: o bem é o que faz tudo de bonzinho. Mas o bom não é bonzinho do que você acha que é bom. O bom é correto. A gente vê o resultado. Por exemplo, é bonzinho você mimar uma criança? Mas está errado? Tá. Porque qual é o resultado? Uma criança teimosa. Então, é bonzinho você chamar a atenção? Não, não é. Mas qual é o resultado? Uma criança disciplinada. Às vezes, o nosso julgamento está errado. Nós não sabemos, muitas vezes, a gente tem que pensar como ajudar. Então, nós temos que analisar muito bem uma situação. Às vezes, o auxílio é socorrer. Às vezes, o auxílio é dar apoio, não socorrer. Às vezes, o pai pular para tirar o filho quando ele jogou a pedra para cima e voltou a pedra, ajudou ele 1, 2, 3 vezes. O filho já viu o que aconteceu se o pai não tivesse pulado para tirar ele de lá. Mas não parou. Então, fazer não está ajudando. Aí você vai sair desse ajuda e vai agora dar o suporte. É a outra forma de ajuda. Ou seja, aquele que você não fala nada, a pedra cai na cabeça, você ajuda ele a levantar, leva ele no médico, dá o ponto e faz o curativo dele em casa. Você está dando suporte ao aprendizado dele. É importante que, se não ouve por amor, vai ouvir sim pela dor. Mas quando você ama alguém, o que é mais importante? Ele progredir, evoluir, ou você ficar fazendo coisinhas de agrado? Porque lembre-se, se ele não evoluir, um dia ele vai morrer com essas pedradas na cabeça, porque um dia ele vai pegar e falar assim: se essa pedrinha não cai na minha cabeça, porque papai e mamãe pula toda vez para me tirar do caminho, agora eu vou jogar esse peso aqui, agora isso aqui tem 10 quilos. Ele aprendeu? Não. Você só leva ele a cometer um desastre maior. Então, é importante que ele aprenda, mesmo sofrendo, porque o sofrimento passa, a dor passa e o aprendizado fica. O aprendizado fica e aquele ser que você ama modifica. E aí você vê que você está auxiliando a ele a crescer. A menos a gente tem dificuldade de aceitar essa teoria, a menos que a gente goste de ser paparicado. Aí, quando eu gosto de ser paparicado, eu não gosto. Não, eu preferia sempre que o papai e a mamãe ficassem pulando para me tirar da trajetória da pedra. Mas eu vou te dizer uma coisa: quem gosta de ser paparicado, papai e mamãe morrem. Um dia você vai jogar a pedra para cima e não vai ter papai e mamãe para tirar você da trajetória. Então você vai tomar a pedrada. E provavelmente a pedrada vai ser maior. Porque no meio dessa brincadeira toda, você foi aumentando o tamanho da pedra que você jogava para cima. Você só tinha que papai e mamãe ser mais rápido para correr para te tirar. Todas as vezes que a gente tenta interferir na vida das pessoas como salvador, a gente acaba tirando da pessoa a enorme oportunidade que nós temos de aprender. Precisamos acreditar que Deus está em todas as partes e que todos temos benfeitores e que nada acontece por acaso e que nós não somos o missionário salvador de ninguém, nem dos nossos filhos. Nós educamos, mas nos salvamos. Então, perante tal inércia, nós vamos ver providência divina tomando conta e providenciando todos os acontecimentos. Nesse sentido, quando a gente vê a providência divina tomando as atitudes, não fique julgando. Ajude, auxilie. Está com dor? Aconselhe o remédio. Não pode buscar? Aconselhe o remédio. Não vai pegar e dar. Aconselha o remédio. Se a pessoa não pode ir, pegue o remédio. Tá? E assim você vai ajudando dentro daquilo que você não interfere na evolução e do crescimento. Porque senão você vai ser responsável por aquela imaturidade que você proporcionou ao seu filho
ao Filho de Deus, seu irmão, que você chama de filho, esposa, pai, mãe aqui, porque aqui é outra coisa, mas todos somos irmãos perante Deus. E ele confiou um filho a você para você educá-lo, não para você paparicá-lo. E aí, vamos lá. Perentoriedade. Promove recursos para que você verifique o despertar. Ciente de que Deus dá tudo. A vida, se você acredita nisso, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede, única coisa que ele está pedindo, os gênios inspiradores. Isso ele dá para todos nós, inclusive sua esposa, teu marido, teus filhos, teus parentes. Eles não são desprovidos do amor de Deus. Todos nós, gênios inspiradores. E só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais, que venham até ele. Que aceitem os métodos de aprendizado, de escolha e tudo, e caminhem. Esses divinos emissários organizam. Olha só, divinos emissários, organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Organizam. Então, vamos supor que você cometeu diversos erros na sua vida, ou passada, ou nesta vida. Esses tutelados do amor divino, eles organizam as cobranças. Ele não deixa chegar tudo de uma vez, senão você não aguenta. Então eles falam assim, segura, fica aí, qual que é a sua? Não, eu vim aqui cobrar isso. Os cobradores estão tudo na nossa porta. E eles vão organizando conforme eles analisam o tutelado dele e organizam as cobranças. E analisam as cobranças. E falam, essa cobrança, se chegar agora, ele não tem condição de pagar. Então ele não deixa chegar, passa outro e vai organizando isso. Olha que maravilha que é. Ou seja, tudo aquilo que você tem hoje, qualquer sentido de problema, de dificuldade, de doença, você está preparada para aquilo. E aí sempre aparece um salvador para interferir o destino, né? Não, meu Deus do céu. Então, criatura se dirige ao braço para terra. Esse divino emissário organiza, né? E vai estar tudo certinho. O benfeitor está até, agora meu tutelado vai crescer, agora vai, né? Já deixei entrar o primeiro cobrador, o segundo cobrador, o terceiro. Assim que ele tiver pago essas 5 primeiras aqui, ele já vai estar mais forte, mais lúcido, mais coerente, né? Aí aparece um amigo, alguém que interfere em tudo. Bom, mas vamos lá. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza. As duas coisas nos ensina, ele está falando. Tanto a riqueza quanto a pobreza. A gente tem que parar de achar que a pobreza é o mal, que a riqueza é o bom. A gente sabe que nem todo mundo que é rico é feliz. E que nem todo mundo que é pobre é infeliz. Então o problema não está nem na riqueza e nem na pobreza. Mas temos que parar mesmo. E que a pobreza não é castigo. E que a fartura não é milagre de Deus e coisas divinas. Porque senão realmente a gente está justificando as religiões que temos. Materiais. Né? Não é. Então por isso aí são apenas nobres incitamentos. Aguilhões. Aquele que só quer dinheiro tem que ficar pobre para entender como é a pobreza. Até que ele acostume com a pobreza, não queira tanto dinheiro. Aquele que só quer ficar na miséria, está acostumando demais com a miséria, está ficando muito acomodado, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro porque ele vai se virar. A hora que ele sentir o gosto do dinheiro, ele vai se virar para não perder mais. Vai até trabalhar. Olha, o preguiçoso. Um preguiçoso pobre, miserável, preguiçoso, vai para a porta de um comércio pedir esmola. Tá ali, beleza, não tá? Como que eu tiro ele da miséria, dessa pobreza? Dou dinheiro para ele. Como? Mas aí você dá dinheiro, Guto. Ele vai parar de pedir, sabe o que ele vai fazer? Vai começar a gastar, vai mexer no ego dele, vai ficar dependente do dinheiro. A hora que começar a faltar o dinheiro, aí ele vai trabalhar. Aí ele vai. Porque agora ele não pode ficar mais sem.
Antes ele não sabia o que era, sempre nasceu assim, sempre foi miserável. Bom, agora vamos pensar o inverso. O rico, que nasce na opulência, né? Ele não sabe como viver na pobreza. Ele não sabe. Né? Ele está lá, ganhando o seu... Vamos falar o salário do STF aqui, para não cair todo mundo. Vamos falar, ganhando seus... Ixi, nem sei quanto. Seus 40 mil, vamos chutar assim, bem menos. Assim. Aí, 40 mil. E de repente ele precisa... E tá aquela ansiedade, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente tem poder, né, de compra, e mais a gente cria dependência, que cria ansiedade e medo de ficar sem. Tá certo? Percebem? Olha, você ganha 1.000, um salário mínimo. Você vai naquela família que ganha um salário mínimo, tem 5 filhos. Fala, pelo amor de Deus, hoje em dia não consegue viver nesse Brasil. Ovo caro, café caro, carne cara, tudo caro. Não vai dar conta. Você vai lá, bate na casa, a mulher te chama e ainda serve um café. Ó, café tá caro. E serve o café. Você fala, interessante, né? Aí você fala para ela sobre dinheiro, ela fala assim, se um dia eu puder, estamos vivendo. Estamos vivendo. Você vai na casa de uma pessoa, ele ganha 15 mil, 20 mil. E aí você viu, o Brasil vai passar por uma recessão, todo mundo vai ganhar um salário muito morto. Ele não é capaz de pensar que ele faz parte de 10% da população brasileira. Ele não consegue ver isso. E estão vivos aquele povo que não tem a vida que ele tem. Esse é mais atormentado do que tudo. Porque a inflação sobe, o pobre já é pobre, já fica sem, já está acostumado. O rico é que se revolta. Porque o churrasco, né? É ele que se revolta, porque ele está perdendo aquilo que ele acostumou, o conforto. E ele acha que não vai conseguir. Então, ele nasce pobre. Eu venho a ter um problema financeiro. Aí ele é obrigado a perceber que ele não precisava de tudo aquilo, não. E aí, quando ele faz um estudo daquilo tudo que ele ganhava, ele não usava tudo. É assim que nós somos. Então, pobreza, riqueza, agulhões, fealdade e formosura, feiura e beleza, são aguilhões. Né? Uma pessoa nasce muito bonita, outra pessoa nasce muito feia, são aguilhões. Porque a pessoa bonita, às vezes utiliza muito do poder da imagem para conseguir tudo que ela quer. A feiura não pode, acaba se tornando uma pessoa mais estudiosa, intelectual, persuasiva, né? Inteligente, porque ela sabe que se depender da beleza dela não vai haver encantamento, então ela caminha desse lado. O outro, como é bonito, acha que só pela beleza vai caminhar. Tem que inverter os papéis. Você acredita que se você chegar para determinados modelos, eu vi um depoimento do modelo na internet falando que a vida dela acabou porque ela foi fazer uma cirurgia plástica no rosto e deformou o rosto dela. Então ela não podia mais ser modelo. Eu quase caí duro quando vi aquela entrevista, porque eu pensei assim, meu Deus, só tem isso dentro daquela cabeça? Milhões de profissão no mundo. A mulher hoje está disputando o mercado em todas as direções com o homem. Como é que alguém está chorando porque não pode mais ser modelo? Porque perdeu a beleza, mas não perdeu a saúde. Não comprometeu a saúde dela, só comprometeu a estética dela. Ela pode ser engenheira, médica, o que ela for. O que ela quiser ser. Era bem jovem. Então, olha o choque nosso. Como a gente tem dificuldade de aceitar aquilo, ficar sem aquilo que nos viciou, que cria uma dependência. Tá bom? Gente, aí nós vamos ver Chico Xavier vindo médio, se tornando público, bem feinho. Mas quando você olha, você não vê a beleza de tanta iluminação que aquele homem tinha. Mostrando para nós que ele aprendeu a ser feio. Que ele não mentia para ser bonito. Né? E às vezes é importante isso. A gente vai aprendendo a ser feio, aprendendo a ser bonito.
E não estou falando também que uma pessoa que é bonita vai andar tudo desgrenhado, né? Porque ela fala assim, ah, mas não é beleza. Não, gente. Aprender a ser bonito, aprender a ser feio, aprender a ser rico, aprender a ser pobre. O sofrimento e a luta são aguilhões também. Sofrimento nos faz sair da nossa posição, porque sofrimento é uma inaceitação. Se eu não aceito é porque eu não compreendo, não conheço, não entendo. Então eu acho injusto. Então o sofrimento é importante, porque a partir do momento que eu crio uma situação, que eu enxergo algo que eu não aceito, não compreendo, não entendo, significa que eu não sei tudo. Está na hora de eu aprender. Se Deus, vamos supor que acontece algo na minha vida. Eu estava muito rico e de repente, pum, fiquei pobre. Perdi tudo. Eu vou sofrer ou eu vou entender? Bom, depende do caminho, qual o tipo de pensamento que você te alicerce. Se a base do seu pensamento é Deus é perfeito, Ele não erra, Ele não errou com você. Ele não é injusto, então Ele não é injusto com você. Ele é bom, soberanamente bom e justo, então não aconteceu nada de ruim para você. Mas espera aí, Guto, eu fiquei na miséria. Pois é. Então o que está acontecendo? Você está recebendo um aguilhão para você sair, porque dessa sua posição de aceitar a vida só de um jeito. Vamos lá. Você está aceitando isso? Não estou aceitando. Eu acho que isso é uma injustiça. Pois é. Então, sofrimento significa... Sofrimento para espíritas é sinalizador. É assim, ó, tá pitando assim, isso aqui você não sabe nada. Você é ignorante, por isso que você está sofrendo. Quando você souber, quando você aprender, você não sofre mais. Então o sofrimento é um chamado, é um sinalizador, digamos assim, daquilo que você não sabe, não entende, não compreende, mas terá que fazer força para parar de sofrer, vai ter que aprender, vai ter que estudar, vai ter que entender e vai parar de sofrer. Beleza? E luta. São aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício do homem. Aí vem a luta. Gente, nunca deixe de lutar. Se você parou de lutar, alguma coisa está errada. Ninguém veio aqui para passar férias, não. Lute constantemente. Né? Lute para ser melhor. Lute para se desvencilhar dos pensamentos negativos. Lute. Todas as vezes que você lutar, você é um lutador. Vencer ou não vencer, título de vencedor não importa. Você quer apenas o título de lutador. Desistir de lutar, você é um derrotado. E o teu título é derrotado, será visto como um derrotado. Mas enquanto estiver lutando, você é um lutador. Vencer ou não, pouco importa. Para mim, já é vencedor os que não desistem da luta. Já todo mundo é vencedor. Certo? Cada existência e cada pessoa tem sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Então, às vezes, você vê uma pessoa sofrendo bastante, sofrendo. Hoje nós temos uma medicina, nós temos tanta coisa, mas a gente vê, às vezes, a pessoa sofrendo dor, passando problemas financeiros, seja o que for. É importante que a gente saiba que cada um de nós, que todos nós, tem algum pontinho para acertar aí, né? Com alguma coisinha que a gente precisa aprender. Ninguém veio aqui sem passar por nada. Mas só uma criança pode falar assim, nem criança às vezes tem doença, né? Mas às vezes não, estou falando um adulto, a hora que você iniciou sua vida adulta, já vai ter algumas coisas a acertar. Analisa a tua vida, ele está dizendo. Situa teus aguilhões. Encontre quais são os seus aguilhões. Quais são os pontos que está empurrando você a sair da sua comodidade. E não te voltes contra ele. Não fica revoltado, gente. Vai descobrindo, olha, aqui tem uma coisa que eu não estou gostando. Isso está me tirando todo dia. Isso me faz pensar todo dia. Isso não faz eu ficar no meu lugar. Porque todos nós precisamos de um aguilhão. O aguilhão empurra a gente. Então, não se revolte contra ele. Entenda que você pode se libertar dele.
fazendo por livre e espontânea vontade. Ninguém precisa te empurrar e nem te cutucar. Você pode caminhar com suas pernas. Se você fizer isso, você é uma pessoa lúcida, muito madura, muito tranquila. É suas escolhas. Mas às vezes a gente fica iludido mesmo, quando ele falou no texto, passamos essa vida achando que tudo é luz, tudo é tranquilo, tudo é calmo, tudo... Então aí vem agulhão mesmo. Ele tem que fazer, ó, caminha, caminha. Analisa, tá. E finalmente o último parágrafo. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Paulo de Tarso, conhecemos a história, perseguiu os cristãos. Depois ele falou muito contra os cristãos. Depois ele se torna cristão. Aí as consequências do ato dele, as pessoas a quem ele ensinou contra o cristianismo se voltam contra ele, dizendo que ele é um traidor, um mentiroso, e vão atrás dele com a fúria que ele ensinou a ir atrás dos cristãos. Agora ele é um cristão, vão caçá-lo. Natural. Ele está recebendo as consequências do ato dele. E ele não podia, está falando aqui, ele não podia se revoltar. Porque ele é um espírito lúcido, ele sabia. Ele está falando assim, o espírito da grandeza de Paulo de Tarso. Vamos lembrar que Paulo de Tarso, quando reencarnou, antes de reencarnar, ele era um espírito evoluído. Ele veio para ensinar, para ajudar o Cristo na missão, para preparar o Cristo, o caminho do Cristo. Por isso que está aqui o capítulo anterior, aqui, ó. Que alguns vêm para ensinar, mas às vezes se perde. Ele se perdeu. Então, começou a caminhar pelo lado errado, mas ele veio para ensinar, para ajudar o Cristo. Precisou ser orientado no caminho correto. O Cristo, epa, o que está acontecendo? Você foi para uma coisa, você veio para outra, mais ou menos assim. E aí ele volta o caminho dele. Para nós entendermos como ele era preparado e evoluído, foi um encontro com Cristo e ele rapidamente se coloca no objetivo reencarnatório dele na Terra. Tá? Muito interessante. Então, apesar do erro cometido, do engano dele, ele consegue fazer a viravolta dele. Só que até que isso aconteça, ele cometeu muitos erros. E então, vem as consequências. Aí o benfeitor ali trabalhando, né, com as consequências para deixar que elas entrem. Por que ele sofreu tanto? Ele sofreu tanto porque ele era um espírito preparado para ajudar o Cristo na divulgação do cristianismo. Mas se perdeu. Então, bom, cometer um erro é uma coisa. Condição de reparar meu erro é outra. É outra. Eu posso cometer o mesmo erro que o meu colega do lado. Mesmíssimo erro. Mas o meu colega do lado não tem um preparo, ele é ignorante. Ele não tem todo o preparo que às vezes eu tenho. Então provavelmente vai ser amenizado. Lembra? A providência divina organiza os cobradores para chegar até ele. Vai ser amenizado sim. E eu não tanto. Vou levar a pancada do jeitinho que eu dei. Porque eu tenho condições de compreender o porquê estou levando as cacetadas dos meus erros. Então cada um vai responder conforme as suas condições e conforme o seu erro. É isso, por isso que ele sofreu bastante. Encerrando mais um capítulo nosso,